perdeu o sono por causa do Frei Gilson. Silva, Deus da Assembleia de Deus, que sou pentecostal e amo a palavra de Deus. Mas que eu vou falar sobre o Frei, muito conhecido nas redes sociais. Já sofri milhões de seguidores nas redes sociais. Talvez vocês, evangélicos, conheçam ele. Mas se não conhece, você vai passar a conhecer agora. Você vai falar do Frei Gilson. Esse senhor que parece que já não vou falar desse homem. Eu tô falando agora desse homem, tá me tirando do sono. Não, do Frei Gilson. Vou falar toda a verdade que eu sei sobre esse Frei. Você que tá me desculpa, mas eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar tudo que eu tenho que falar aqui nesse vídeo. Você que é evangélico, espere. Porque o que eu vou te mostrar aqui vai te revirar a sua cabeça. Tá bom? Não sei. Vamos lá então, ver o que vai vir na nossa cabeça. Enfim, sua presença no Brasil, tantos católicos que eu vejo passar no Insta. O Frei Gilson tem me chamado mais atenção. O pastor, o Frei Gilson, ele é diferenciado. Peraí, o Frei Gilson, ele é diferenciado. Eu estava vendo aqui, Inteligência Limitada, podcast do Vilela. E um podcast com o Frei Gilson. Eu vou colocar aqui parte desse podcast, que ainda não assistiu. Você é verdade que o Frei Gilson é verdadeiramente um homem de Deus? Você, o Hélio, assembleano, pentecostal protestante, dizer isso. Gente, eu sei reconhecer quando uma pessoa é de Deus, quando uma pessoa não é de Deus. E o Frei Gilson é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O que eu vou te mostrar é tão lindo que você ficar impactado. Você assiste praticamente 30 minutos do Frei Gilson falando. E sabe o que é mais lindo? O Frei Gilson usa a Bíblia para falar. Ele não abre a boca falando qualquer coisa. Tudo que ele fala é pautado e baseado na Bíblia. Eu não enfiou esse podcast. Eu não assisti o podcast inteiro porque tem 3 horas. Deixa eu dar uma ressalva aqui. Olha só, vocês já pararam pra perceber, eu já vou continuar o vídeo dele, tá? Assim, todos os hereges, eles distorcem a Bíblia. Isso é fato comum desde o início do mundo, tá? Sempre a palavra de Deus ela foi distorcida por falsos mestres lá no Antigo Testamento, por falsos profetas lá no Antigo Testamento, por falsos mestres no Novo Testamento, por hereges ao longo da história da igreja. Então, o fato de alguém aparentemente utilizar o texto sagrado, utilizar a Bíblia, não significa que ele está usando a Bíblia da maneira correta. Tá? Isso precisa ficar muito claro para todo mundo. Então, não é porque alguém abriu a Bíblia que ele está fazendo a leitura correta da Bíblia. A Bíblia pode ser distorcida, certo? Então, eu posso pegar um texto da Bíblia e ensinar uma doutrina errada com aquele texto. Então, eu vou ensinar uma coisa completamente do que o texto realmente quer dizer. E aí é interessante, é óbvio, por isso que eu falo, sabe, do desconhecimento histórico, desconhecimento que as pessoas têm dos documentos confessionais. É evidente que o catolicismo romano utiliza a Bíblia. Para o catolicismo romano, a Bíblia é uma das fontes de autoridade, certo? Então, sendo a Bíblia uma das fontes de autoridade, eles vão citar a Bíblia em vários momentos para sustentar suas doutrinas. Acontece que eles citam a Bíblia corretamente e a nossa resposta é não. Então, como eu falei antes, há momentos em que o catolicismo romano cita a Bíblia corretamente. Então, há doutrinas que a gente crê de forma igual, mas há outros momentos que não. Mas tem a questão fundamental que eu queria tratar hoje, aqui nessa live, é a seguinte, tá? O Frei Gilson, enquanto frei, ele não pode ser tratado apenas como um cristão comum ou como um católico romano comum, certo? Ele não pode ser tratado nessa categoria, porque a Escritura Sagrada ela faz a distinção entre o membro da igreja e entre um mestre. Mestre é quem está na posição de ensino. Então, o Frei Gilson ele não pode ser avaliado enquanto meramente um cristão ou meramente um católico romano. Ele deve ser avaliado na posição de mestre. E todas as vezes que essa figura, o Frei Gilson, ou qualquer outra pessoa que ensina, um pastor protestante, ou qualquer padre que a gente está falando, ele deve ser avaliado primariamente como um mestre. Porque geralmente a gente conhece essas figuras porque eles ocupam essa posição. Então, geralmente a gente conhece um pastor, eu vou usar o exemplo do Nicodemos, que é bem famoso aqui no Brasil. A maioria, 99% das pessoas que conhecem o Nicodemos, conhecem ele porque ele é um pastor. Então conhece ele, em primeiro lugar, na sua posição de mestre que ensina as escrituras sagradas. Quando a gente está falando do Frei Gilson, ele falou assim, creio que ele é um homem de Deus, etc, etc, etc. Homem de Deus como? Porque ele demonstra em algumas coisas ter certa piedade, porque ele gasta tempo orando, etc, etc e tal. Então assim, todos os hereges fazem isso. A maior parte dos hereges fazem isso ao longo da história também. A gente não pode se basear somente nessa aparente piedade. E ele pode ser um cristão, certo?
Ele como católico romano, ele é um cristão. Vai depender do quanto ele adere às falsas doutrinas do catolicismo romano. Mas a questão é exaltação dele ou a elevar ele publicamente, fazer vídeos exaltando ele enquanto um mestre católico romano. E aí tá o problema. Porque assim, ó, quando a gente analisa o mestre, a gente analisa o todo da sua doutrina. Tudo o que aquela pessoa ensina. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a pessoa de Jesus Cristo no seu ensino, o seu ensino é perfeito. Porque tudo o que Jesus ensina é bom, é perfeito. Então, ele é um bom mestre, nesse sentido. Ele é um mestre perfeito. Os apóstolos também. Os pastores fiéis ao evangelho, eles também são bons mestres nesse sentido, porque eles seguem em tudo o que o grande mestre Jesus ensinou, certo? Agora, o Frei Gilson, na figura de mestre, ele não é um bom mestre. Ele é um mau mestre, porque muito do seu ensino, ou grande parte do seu ensino, é objetivamente herético. Então, ele vai ensinar errado sobre a lei de Deus, porque ele vai corromper o decálogo, por exemplo, os 10 mandamentos. Ele vai ensinar errado sobre como nós podemos nos achegar a Deus e todas as doutrinas que são particulares do catolicismo romano. Então, todas as doutrinas que ele ensina a respeito do governo da igreja e tudo, são doutrinas heréticas. Então, quando a gente exalta essa figura enquanto um mestre. E aí tá o problema, né? Vamos só continuar a ver o que ele fala aqui. Como eu não assisti todo o podcast inteiro, eu não posso dizer que eu concordo em tudo com o que ele falou no podcast, porque eu não assisti o podcast todo. Mas até onde eu assisti, parabéns. É Bíblia, é santidade. Bíblia, eu vou ser massacrado pelos meus irmãos protestantes aqui por causa disso. Mas o homem tem Bíblia demais. Eu até hoje não vi pastores indo no podcast, indo nesses lugares, usar a Bíblia. Igual Frei Gilson. Frei, a sua vida vai ser responsável por levar milhões de pessoas para o céu. Mas é que tá, entende? Aí vira essa relativização e por isso a importância, novamente, dos documentos confessionais, a gente ter a nossa fé pública. Eu não preciso saber tudo que o Frei Gilson ensinou num podcast para saber tudo que ele crê. Por quê? Porque o Frei Gilson é um mestre, no sentido de que ensina, ele é um oficial do catolicismo romano. E eu sei porque está publicado nos seus catecismos, nos seus pronunciamentos, tudo o que a Igreja Católica Romana crê. Então, eu sei que o Frei Gilson, enquanto mestre, ele é um mestre herético, certo? Então, toda vez que a gente faz essa exaltação ou a gente traz para o público leigo, no sentido das pessoas que são membros da igreja, essas figuras, a gente está fazendo um desserviço para o evangelho, Então, novamente, não é porque ele acertou em um ponto que é justificável, e eu vou entrar nisso daqui a pouquinho, eu tornar notória essa pessoa, certo? Não posso tornar essas pessoas notórias.